Bom, vamos falar um pouco então agora da nossa primeira parte da disciplina, que aprofundando um pouco mais sobre imunologia. Nós vamos começar então a falar sobre os mecanismos efetores da resposta imune inata. Então nós vamos falar de 4 mecanismos que fazem parte da resposta imune inata. Alguns deles não são exclusivamente fazem parte da resposta imune inata por si só, ou somente da resposta imune inata, mas de maneira geral o que a gente vai falar hoje, a gente consegue incluir como sendo o mecanismo da resposta imune inata. Então, a resposta imune inata é aquela que a gente já discutiu, que é uma resposta que ela está pronta, ela é a primeira linha de defesa do nosso organismo, ela fornece mecanismos para a resposta inadaptativa, lembrando que a gente aprende imunologia em blocos distintos, a gente fala primeiro da resposta imune inata, depois da resposta imune adaptativa, mas essas respostas elas não são separadas. Na verdade, elas acontecem juntas e elas são codependentes. A resposta imune inata é a primeira a ser gerada, ela é a primeira a aparecer quando você está passando por um processo de invasão por um patógeno, e ela serve para ativar e direcionar de maneira correta a resposta imune adaptativa. Então você não teria uma resposta de linfócitos, por exemplo, que são as células principais da resposta imune adaptativa, se você não tivesse uma ativação e um direcionamento pelas células da resposta imune inata. Então a gente tem essa codependência das duas respostas, nós vamos entender um pouco mais no decorrer do semestre, mas além dessa função de ser a primeira linha de defesa e de ativar a resposta imune adaptativa, o sistema imune, a resposta imune inata, ela participa também no processo de reparo tecidual. Então, se vocês prestarem atenção no que eu estou dizendo, a resposta imune inata, as células da resposta imune inata, elas aparecem desde o início, em que você está sendo invadido por um patógeno, até quando você consegue se livrar daquele processo infeccioso, depois estimulando o reparo tecidual. Então a gente vai falar um pouco sobre algumas células que fazem parte da resposta imune inata. Algumas delas não fazem parte somente da resposta imune inata. Tem outras funções fisiológicas do nosso corpo, como por exemplo o mastócito, que ele não é tradicionalmente uma célula da resposta imune inata, mas ele faz parte, tem o seu papel importante na resposta imune inata, porque ele auxilia na indução, no início do processo inflamatório, que é tão importante para a gente conseguir combater os patógenos. Então, os mastócitos são células teciduais, elas ficam nos tecidos e elas estão relacionadas principalmente ao desencadeamento e à participação nos processos alérgicos e também na proteção contra alguns parasitas, principalmente os parasitas multicelulares ou pluricelulares. O mastócito ele é uma célula que é extremamente granular. Eles têm alguns mediadores que são pré-formados e alguns outros que são formados mais tardiamente. Mas, de maneira geral, para entender um pouco dos mecanismos da resposta imune inata, a gente tem que os mastócitos eles são células como se fossem sinalizadoras. Quando você está passando por um processo alérgico, por exemplo, se você tem alergia ao pólen, e você inala o pólen, essa célula, se você for uma pessoa alérgica, nós vamos ver mais como o processo da alergia, de hipersensibilidade do tipo 1 mais para frente, mas se você for alérgico ao pólen, e no segundo contato que você tiver com esse pólen, essas células são as responsáveis por fazer toda a sintomatologia que você tem, tanto local como sistêmica, do processo alérgico. Então, quando você fica com coriza, com o rosto inchado, o olho inchado, aquela vermelhidão local, tudo isso, essa inflamação local, ela é desencadeada pela degranulação dos mastócitos, que esses grânulos possuem uma grande quantidade de mediadores inflamatórios. Mas não só isso. O mastócito, ele também consegue fazer o recrutamento de células T, ela consegue também auxiliar na fagocitose, ela consegue fazer a degradação de toxinas, por exemplo, com algumas proteases. Então, os mediadores dos mastócitos eles são bem completos. Assim, tem muitos mediadores inflamatórios e proteolíticos que o mastócito tem guardado em seus grânulos. O mastócito é uma célula diferente.
ele funciona de uma maneira diferente como a das outras células do sistema imunológico. Ele, na verdade, ele precisa estar sensibilizado com a molécula de anticorpo para poder fazer o seu processo de degranulação, mas esse processo de ativação do mastócito nós vamos entender um pouco melhor na aula de alergia, então vou passar direto. Então, o mastócito é uma célula tecidual que faz parte, mas não completamente, da resposta imuninata, e está relacionado com a proteção contra alguns parasitas pluricelulares e também participa das alergias. E é uma célula tecidual, como eu falei. Agora nós temos algumas células que estão no sangue, que também fazem basicamente as mesmas funções, mas com algumas diferenças. Por exemplo, o basófilo é uma célula que a gente quase não encontra no sangue periférico. Ele é uma célula que a gente tem máximo 1% das nossas células sanguíneas são constituídas de basófilos. A gente ainda não conhece totalmente as suas funções, todas as suas funções, mas os seus grânulos, eles possuem grande quantidade de mediadores inflamatórios também. E aí eles funcionam como mastócitos, eles também têm um processo de ser ativado, estar ligado ao anticorpo para poder ser ativado, mas nós vamos falar isso mais no processo alérgico. O basófilo, ele auxilia na resposta contra parasitas multicelulares e também participa das alergias, mas a nossa célula principal, que faz parte dessa proteção contra parasitas e que participa do processo alérgico também, junto com o mastócito, são os eosinófilos. Os eosinófilos são células sanguíneas, de fato, eles podem estar associados às paredes das mucosas também, e é a nossa principal célula que faz a nossa proteção contra parasitas pluricelulares e também nos processos alérgicos. O eosinófilo também é uma célula bastante granular. Os seus grânulos possuem grande quantidade de mediadores inflamatórios também e outras enzimas que fazem parte do processo de proteção contra esses parasitas pluricelulares. E o eosinófilo, na verdade, é uma célula bem complexa. É uma célula que os seus grânulos eles possuem diversos mediadores que fazem várias funções. Mas agora, no momento, como a gente vai focar só nos mecanismos da resposta imuninata de maneira menos concentrada, o que vocês têm que entender é que os eosinófilos, eles possuem grande quantidade de mediadores inflamatórios e de enzimas que fazem parte da ativação e do início e da propagação do processo alérgico e da proteção contra parasitas pluricelulares. Então nós temos essas três células, basófilo, eosinófilo e mastócito, que fazem essa parte de participação nos processos alérgicos e na proteção contra parasitas, sendo o mastócito uma célula tecidual, eosinófilo e basófilo células sanguíneas, e passando para um mecanismo mais direto da resposta imuninata, eu tenho que falar para vocês de uma coisa muito importante, que é, antes de entrar na fagocitose em si, eu tenho que falar para vocês que a gente tem umas células que fazem parte do processo de união, de elo de ligação entre a resposta imune inata e a resposta imune adaptativa. Essas células que fazem esse link, essas células que saem do local onde você está tendo um processo invasivo, infeccioso, e caem na circulação linfática e vão falar para os linfócitos lá da resposta imune adaptativa que eles precisam ser ativados, essas células elas são chamadas de células apresentadoras de antígeno. E a nossa principal célula apresentadora de antígeno, a gente vai ter uma aula sobre isso também, a apresentação de antígeno e ativação de linfócitos. A gente vai detalhar bastante como que é todo o processo de apresentação de antígeno, mas eu preciso falar agora para vocês que nós temos células, as células dendríticas, que elas são as nossas principais células, chamadas de células apresentadoras de antígeno. E isso classifica elas como as células que realmente fazem o elo de ligação entre a resposta imune inata e a resposta imune adaptativa. Nós temos diversas subpopulações de células dendríticas, que têm diversas funções, mas para a gente, no momento, as células dendríticas que são mais importantes nesse processo de reconhecimento de patógenos, que foi aquilo que a gente falou na aula passada, que reconheceu os PAMPs, e de apresentar antígeno, são as células dendríticas clássicas. E nós temos também as células dendríticas plasmocitoides, que são células dendríticas que são capazes de produzir substâncias que fazem uma ativação de um estado antiviral, que nós vamos falar sobre isso na aula de vírus. Então aqui
a gente precisa saber que as nossas células, no nosso sistema, a nossa resposta imune inata e a resposta imune adaptativa, ela consegue se linkar uma a outra através de um mecanismo chamado de apresentação de antígeno, em que nós temos as células apresentadoras de antígenos fazendo esse papel, sendo a célula dendrítica a principal célula que faz isso. Nós temos outras células apresentadoras de antígeno, os macrófagos também são excelentes células apresentadoras de antígeno, e os linfócitos B também, mas os linfócitos B eles fazem esse processo por um outro motivo que nós vamos ver quando estivermos falando de ativação de linfócito B. Por enquanto nós temos essas células que são as células apresentadoras de antígeno, sendo que a célula dendrítica ela pode tanto ter uma origem direta de células hematopoéticas mais imaturas, mais inespecíficas, digamos assim, para outras células, ou ela pode ter também ela pode ser gerada através dos monócitos. Alguns fatores de crescimento, alguns sinalizadores sanguíneos podem agir sobre o monócito, fazendo com que ele se transforme numa célula dendrítica. Ou ela pode ter a origem de uma célula dendrítica pré-clássica e se transformar na célula dendrítica convencional, que faz o processo de reconhecimento de pumps e de apresentação de antígeno. Todo o processo de apresentação de antígeno, desde o início até o fim, a gente vai detalhar isso mais para frente. O que a gente precisa entender agora é que a gente tem esses conjuntos de células que são importantes no link de ligação entre a resposta imune inata e adaptativa. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, mas a gente está, como estamos falando de células, eu tenho que falar de outra célula por enquanto, que é o nosso soldado sanguíneo também. Tem origem no sangue. Na verdade, não é origem no sangue, não, desculpa. Ele é uma célula sanguínea. E são os nossos grandes soldados, que são chamados de neutrófilos, que são células que têm grande quantidade de grânulos, e nesses grânulos eles possuem diversas substâncias que são capazes de quebrar moléculas de patógenos, como as lisozimas, a elastase, a colagenase. Elas são substâncias que são capazes de quebrar inespecificamente alguns componentes dos patógenos. E essas células elas têm uma função básica, que é fagocitar. As células, os neutrófilos, eles têm uma função básica de vida, que é fagocitar para destruir. Então, quando você vê, por exemplo, você tem uma infecção de pele e que você vê uma formação de pus, aquele pus ele é formado por restos celulares de neutrófilos que foram lá fagocitar e morrer, de restos do patógeno que estavam invadindo, de resto tecidual em que houve naquele local onde houve aquela guerra. Então, o neutrófilo é uma célula que faz fagocitose única e exclusivamente para destruir patógenos. Tá? A gente tem a fagocitose como sendo um mecanismo que tem duas vertentes. As células que são chamadas células apresentadoras de antígeno, principalmente as células dendríticas e os macrófagos, eles fazem a fagocitose sim, para destruir patógenos, mas também, e principalmente falando da célula dendrítica, para fazer o processo de apresentação de antígeno. E nós temos a fagocitose, que é realizada pelo neutrófilo, que é feita exclusivamente para destruir a maior quantidade possível de patógeno que ele encontrar. Então, o neutrófilo é uma célula que ele não retorna. Sempre que ele é recrutado para um local para fazer fagocitose, ele vai e morre. Diferente do macrófago e da célula dendrítica, por exemplo. Já que a gente está falando de macrófago, o macrófago é uma célula extremamente complexa, que tem diversas funções no nosso organismo e é uma célula essencial para a ativação da resposta imune e para a perpetuação da resposta imune. Na verdade, quando a gente fala de resposta de linfócito auxiliar, que nós vamos falar um pouco, uma das funções de um linfócito, que é chamado de linfócito TH1, é voltar para o local da infecção e ajudar os macrófagos a ser melhor, células destrutivas melhores. Então, o macrófago ele é uma célula altamente completa, ela participa do processo da resposta inata desde o início até o final. Então a gente tem que o macrófago ele faz fagocitose para fazer destruição de patógenos, ele faz fagocitose para fazer o processo de apresentação de antígeno, e depois que tudo finalizou ali naquele tecido, depois que o processo infeccioso ele foi interrompido, o macrófago volta em uma outra conformação para estimular e para fazer o reparo tecidual. Então o macrófago ele participa de todo o processo de proteção
até o processo de reparo. E aí, por causa dessas conformações distintas, a gente tem que os macrófagos eles podem ser ativados de duas maneiras. Nós temos, na verdade, macrófagos em todos os tecidos. O monócito é o precursor dele no sangue. Quando ele passa para os tecidos, ele se transforma no macrófago e ganha um nome diferente. Então, se for no fígado, ele vai chamar-se célula de Kupffer. Se for no sangue, no osso, osteoclasto. No cérebro, micróglia. Mas tudo isso é macrófago tecidual. Esses macrófagos teciduais, na verdade, eles podem ser ativados de duas maneiras distintas. E quem vai direcionar para que lado o macrófago vai se diferenciar, ser ativado, é o microambiente. Então, o macrófago ele pode ser ativado de maneira clássica, e o macrófago que é ativado de maneira clássica, ele é tradicionalmente conhecido como macrófago inflamatório, e nós temos o macrófago que ele é ativado de maneira alternativa, que é conhecido tradicionalmente como macrófago de reparo. Essas duas células são macrófagos, mas elas têm funções bem diferentes. O macrófago, que é chamado de macrófago inflamatório, ele tem esse nome porque ele está relacionado diretamente com a fagocitose de patógenos e com a indução de um processo inflamatório. A gente precisa de um processo inflamatório gerado no tecido que está sendo invadido por um patógeno. A inflamação faz parte de todo o conjunto de ativação das células imunológicas, faz parte de ativação de outros mecanismos que fazem parte do combate também de patógeno. Então a inflamação ela é extremamente necessária. Por isso que a gente fala que o uso abusivo de anti-inflamatórios ele não é muito bom, porque, principalmente quando você está tendo processo infeccioso, porque você pode estar dando vantagem para o patógeno. Então, o macrófago, quando ele sente que naquele tecido que ele está, tem a presença de PAMPs, como o lipopolissacarídeo de alguns micro-organismos gram-negativos, e, claro, na presença de algumas citocinas que fazem parte desse processo de ativação da resposta inflamatória, esse macrófago ele entende que ele precisa se ativar de maneira clássica, e aí ele vai se tornar esse macrófago inflamatório que é capaz de secretar citocinas inflamatórias. E aqui eu acho que eu não falei ainda para vocês a definição de citocinas. Acho que é importante para a gente continuar, porque eu vou falar isso durante todo o semestre. Mas citocinas nada mais são do que substâncias que são capazes de agir sobre outras células, produzidas por células que podem agir sobre outras células. E essas substâncias que são capazes de agir sobre outras células, ou sobre células, elas podem ter ação tanto autócrina, ou seja, a célula produzir e essa citocina agir sobre ela mesma, de forma parácrina, ou seja, essa célula produz essas substâncias, essas citocinas que são capazes de agir sobre células em seu entorno, ou ainda podem ter ação endócrina, ou seja, cair na circulação e ativar outras células em outros tecidos. Essas citocinas, essas substâncias produzidas por células que são capazes de agir sobre outras células, elas podem tanto ter a ação ativadora como inibidora. A gente tem diversos tipos de citocinas diferentes, a gente vai precisar saber a função de algumas delas, não todas, porque é impossível não, mas é muito difícil entender a função de todas as citocinas que a gente conhece hoje em dia. Mas, então, voltando para o que eu estava falando do meu pensamento, quando a gente tem um ambiente, então, em que o macrófago sente a presença ou reconhece PAMPs naquele tecido, e sobre a influência de citocinas que são citocinas inflamatórias, que são capazes de ativá-lo nessa via, o macrófago vai se diferenciar no macrófago ativado pela via clássica e vai secretar citocinas inflamatórias, aumentando o processo inflamatório local, além de também fazer a morte de patógenos intracelulares que foram fagocitados e induzir uma resistência tumoral. Esse macrófago ele é chamado de inflamatório justamente porque ele induz o processo inflamatório importante para combate de patógenos. Mas, agora vamos imaginar que o patógeno ele foi morto por completo. Agora você tem aquele caos tecidual em que houve destruição tecidual, um monte de célula morta, um monte de componentes de bactérias. Alguém precisa passar ali para limpar tudo aquilo, para fazer com que estimular o reparo tecidual.
estimular que as células como fibroblastos eles se proliferem e começam a produzir de novo a matriz extracelular que foi quebrada nesse processo de luta entre o patógeno e a resposta e o sistema imune. Então, nesse microambiente agora, em que não tem mais pumps, não tem mais citocinas inflamatórias, na verdade você tem agora um ambiente anti-inflamatório. Esse ambiente anti-inflamatório faz com que o macrófago ele se diferencie e se ative de maneira alternativa. E a principal função desse macrófago é retirar restos celulares, tanto de células do nosso sistema, do nosso corpo, como células bacterianas ou virais, por exemplo. Além de estimular o remodelamento do tecido, a angiogênese, ou seja, a formação de novos vasos para que eles vão nutrientes necessários para o reparo tecidual. E tem uma coisa interessante que é o encapsulamento de parasitas. O parasita, ele na verdade é um parasita, pelo menos o pluricelular, como o Ascaris lumbricoides, por exemplo, ele põe um ovo que é muito grande para o macrófago conseguir fagocitar. Ele não consegue fagocitar jamais. Ele é uma célula pequenininha, microscópica, e o ovo do Ascaris é gigante. Então, como ele não consegue fazer a fagocitose desse ovo, em um ambiente anti-inflamatório, esses macrófagos eles conseguem fazer a encapsulação desses parasitas. Eles vão se unindo uns aos outros e fazendo uma cápsula, como se fosse, não é fibrosa, mas uma cápsula de células em volta daquele ovo para tentar evitar com que aquele ovo termine seu processo de maturação e se desenvolva. Então nós temos dois tipos de macrófagos. O macrófago inflamatório, ativado pela via classicamente, e o macrófago de reparo, que é ativado pela via alternativa. Então as funções do monócito macrófago basicamente são fagocitose, limpeza e reparo tecidual, ativação e propagação de um processo inflamatório, e o macrófago também faz parte, é uma célula apresentadora de antígeno. Já que a gente está falando de fagocitose, vamos só relembrar um pouco o que é esse processo, para que ele serve, como que ele ajuda no processo de defesa do nosso organismo. A fagocitose ela pode ser realizada pelos neutrófilos, pelos macrófagos, pelos monócitos, pelas células dendríticas, que não está aqui nesse slide, e o linfócito até aqui não, tá, gente? O linfócito ele não faz fagocitose, ele internaliza componentes extracelulares através de um outro processo de internalização, que é a pinocitose principalmente. Então o linfócito B ele não é tradicionalmente uma célula que faz fagocitose, não. Nós temos os neutrófilos, os monócitos, os macrófagos e as células dendríticas como sendo células fagocíticas de fato. Sendo que os neutrófilos, nesse conjunto de células, são células que não fazem a apresentação de antígeno. O neutrófilo ele não fagocita para ir levar aquele peptídeo, aquele pump, aquela estrutura do patógeno para o linfócito, não. Ele só fagocita para destruir e nada mais. A gente já falou sobre isso, mas os macrófagos eles são os nossos principais fagócitos, junto com as células dendríticas, e eles têm um nome diferente em cada um dos nossos tecidos e constituem o nosso sistema fagocítico mononuclear. Inclusive, o macrófago ele faz a fagocitose para destruir patógenos também, mas para fazer a apresentação de antígeno. Eu já falei isso na aula anterior, mas para fazer o reconhecimento desses patógenos e o início da fagocitose, ele precisa reconhecer através dos pumps. Então, os micro-organismos eles possuem esses padrões moleculares associados aos patógenos, que são moléculas que não tem nas nossas células, que são componentes estranhos para o nosso sistema imunológico. E essas células, esses fagócitos, eles possuem esses receptores exclusivos não, esses receptores que reconhecem esses pumps. A gente falou na aula passada que nós vamos focar nos Toll-like. Toll-like é o principal receptor de padrão molecular, o PRR, que reconhece esses pumps, então a gente vai focar neles porque nós temos uma quantidade gigantesca de PRR que é capaz de reconhecer uma diversidade muito grande de pumps, tá? Sendo que os Toll-like são receptores de padrão molecular que são capazes de reconhecer uma quantidade muito grande de pumps dos patógenos. Então, quando acontece, uma coisa importante que a gente tem que ter em mente na partida agora é que ao haver o encontro de
uma célula fagocítica, como um macrófago, por exemplo, com um patógeno que está tentando invadir o nosso organismo, quando eles se encontram, quando o macrófago, por exemplo, consegue ligar o seu PRR, o Toll-like, em um pump desse micro-organismo, esse encontro, ele gera dois eventos instantâneos. Instantâneos não, dois eventos ao haver esse encontro. Primeiro, fagocitose. Então, ao haver a ligação do PRR, do Toll-like, do receptor de padrão molecular com o pump, imediatamente esse fagócito ele vai começar um processo de fagocitose. E a fagocitose é um mecanismo que funciona para destruir esses patógenos em pequenos peptídeos. O macrófago ele emite aqueles pseudópodos, como vocês viram em outras disciplinas, e ele engloba esses patógenos nos fagossomos, e sendo que os fagossomos não têm nenhuma funcionalidade destrutiva, porque dentro do fagossomo não tem nada que vai destruir aquele patógeno. Para que aquele patógeno ele seja destruído, precisa ocorrer a ligação do fagossomo com outras estruturas que possuem radicais livres, reativos de oxigênio, reativos de nitrogênio, que são chamados de lisossomos. Essas estruturas, sim, têm os mecanismos que são efetivos para a destruição dos patógenos. Então, quando ocorre a ligação do fagossomo com o lisossomo, que a gente forma o nosso fagolizossomo, essa estrutura, sim, tem os componentes necessários para fazer a destruição das partículas, seja elas virais, ou seja elas bacterianas, ou sei lá o que, coisas estranhas, de modo geral. Essa fagocitose, gente, realizada pelo macrófago, por exemplo, ou pela célula dendrítica, ela funciona para gerar peptídeos pequenos, peptídeos de 8 a 10, mais ou menos, aminoácidos, porque são esses peptídeos que vão ser levados para os linfócitos da resposta imunoadaptativa para que sejam ativados linfócitos específicos para cada um desses peptídeos. Então, quando o macrófago fagocita um micro-organismo, ele gera uma infinidade de peptídeos que podem ser apresentados para o linfócito. E se vocês lembram da aula passada, eu falei para vocês que o linfócito, a resposta imunoadaptativa, ela é específica. Então, a gente vai ativar uma infinidade de populações de linfócitos contra um único patógeno. Então, você imagina aqui, por exemplo, que isso é um vírus, o coronavírus, por exemplo. O nosso macrófago foi lá, fagocitou aquele vírus, ligou o lisossomo no fagossomo, destruiu aquela partícula viral em uma infinidade, uma enormidade é feio, né? Uma quantidade muito grande de peptídeos. Todos esses peptídeos, eles vão ser externalizados aqui nessa célula, e essa célula vai atrás do linfócito, lá nos órgãos linfóides secundários, para dizer, olha, é isso aqui, esse monte de coisa que você pode conseguir, que nós temos como no nosso invasor. Tem alguém aqui que reconhece isso? E aí ele vai atrás de ativar os linfócitos que reconhecem esses peptídeos. Então o macrófago ele faz a fagocitose para apresentar o antígeno para os linfócitos, e os neutrófilos eles fazem essa fagocitose aqui, nada mais nada menos para destruir e somente os patógenos. A gente tem uma infinidade de receptores de padrão molecular, eu não quero que vocês decorem isso, porque eu acho que é muita coisa, mas, então a gente viu que o encontro do fagócito com o patógeno, ele gera imediatamente um processo de fagocitose, e essa fagocitose ela é importantíssima, porque ela desencadeia a iniciação de uma segunda etapa, que é o processo inflamatório. Então, quando um fagócito ele encontra um patógeno através da ligação dos seus PRRs com o pump, e vai haver a fagocitose, mas imediatamente também vão ser ativados fatores intracelulares que vão ativar a produção de citocinas inflamatórias. Todo esse caminho aqui intracelular de ativação de fatores de transcrição é muito específico, mas a gente tem que entender que esse encontro do PRR com o pump, ele por si só é capaz de fazer com que a célula entenda que ela precisa começar a produzir e secretar citocinas inflamatórias. Então, a gente tem um segundo evento que acontece após esse encontro.
nós temos a fagocitose e nós temos o início a secreção de citocinas inflamatórias e a iniciação da inflamação. E a inflamação, gente, é muito importante no combate do patógeno, por diversos motivos. A inflamação, eu acho que vocês vão ver isso em patologia, mas a gente tem que ver um pouco aqui também. A inflamação, ela é um processo que tem consequências locais e sistêmicas. Quando essa célula, esse fagócito, ele encontra esse patógeno e liga-se a ele através dos seus PRRs, ele produz citocinas inflamatórias que fazem uma ação local, por exemplo. As citocinas inflamatórias geradas por essas células, elas geram vasodilatação. E eu não sei se vocês lembram no processo não sei se vocês já viram, na verdade, mas o nosso fluxo sanguíneo, o nosso sangue, ele tem uma pressão e ele passa pelos vasos de uma pressão não constante, mas passa por dentro do nosso vaso por uma pressão. Agora, se você faz uma vasodilatação, essa vasodilatação faz com que aquela pressão sanguínea ali naquele local seja menor. Então o sangue passa mais devagar daquele local. Esse trânsito mais devagar do sangue naquele local faz com que seja facilitado o trânsito das células que estão migrando no meio daquela circulação sanguínea para a periferia. Então a vasodilatação, ela serve justamente para a gente começar a ver uns eventos que são chamados de migração dos fagócitos para o local de infecção. A gente está falando do seguinte: vamos imaginar uma situação prática. Você está tendo uma infecção de pele, ali por um Staphylococcus aureus, por exemplo. Esse Staphylococcus está se disseminando, está crescendo dentro da sua pele. E aí, os seus fagócitos locais, eles reconheceram aquele Staphylococcus aureus, através na ligação dos PAMPs com os PRRs, fagocitaram aquele micro-organismo e secretaram citocinas inflamatórias. Aquela microcirculação local, ali, onde próximo, vai começar a dilatar. Então, a gente faz isso porque a gente precisa recrutar o nosso principal fagócito destrutivo, que é o neutrófilo. O neutrófilo, ele tem essa função de ir para o local da fagocitar e destruir, então a gente precisa dele. Para fazer isso, a gente precisa que ele saia da circulação sanguínea e vá para o local onde você está sendo invadido, né, que é a pele. Quem faz esse recrutamento são os nossos fagócitos teciduais, como o macrófago, por exemplo. Ele libera citocinas inflamatórias. Essas citocinas inflamatórias imediatamente fazem um processo de vasodilatação local, que é importante para a redução do fluxo sanguíneo, porque no turbilhão que o nosso sangue passa pelos nossos vasos, as células que são pesadas, elas passam pelo meio. Elas não entram em contato com as células endoteliais. Isso é importante para manter a integridade e a homeostasia dos vasos. Então, quando você tem vasodilatação, essas células que estavam no meio da circulação, elas conseguem migrar para a periferia, por causa da redução do fluxo sanguíneo. Essas citocinas inflamatórias também, elas aumentam a expressão de moléculas de adesão nas células endoteliais. Então, aquelas células endoteliais ali, elas começam a expressar a maior quantidade de receptores para as células. Então, quando o neutrófilo, por exemplo, que está ali na luz do vaso, ele consegue migrar para a periferia por causa da vasodilatação, ele vai começar a conseguir se ligar melhor nas células endoteliais, porque ela também está expressando a maior quantidade de moléculas de adesão. E aí, a primeira ligação que acontece é a ligação desses leucócitos a um receptor fraco, de ligação fraca, que é chamado de selectina. Então, como essa ligação é fraca, esse leucócito ele começa a rolar sobre essas células endoteliais, que o fluxo sanguíneo continua, né? Mais devagar, mas ele continua. Então, o sangue vai passando por essa célula, fazendo com que ela role sobre essas células endoteliais. Quanto mais próximo a gente estiver do processo infeccioso, maior quantidade de um outro tipo de receptor as células endoteliais elas começam a expressar, que é chamado de ligante da integrina. Então, mais próximo do local onde está correndo a invasão, você tem a expressão mais aumentada de receptor de ligante da integrina, e a ligação desse leucócito com esse ligante da integrina através da integrina em si
faz com que essa célula pare de rolar, porque essa ligação ela é mais forte. Então o leucócito estava na circulação sanguínea, conseguiu migrar por causa da vasodilatação que foi estimulada pelas citocinas inflamatórias secretadas por células teciduais. Ele migrou ali para próximo das células endoteliais e começou a rolar sobre as células endoteliais, porque essas células endoteliais agora expressam maior quantidade de moléculas de adesão. A primeira molécula de adesão que ele encontra são as selectinas. Essa ligação é fraca, então esse leucócito consegue rolar sobre essas células endoteliais até o local mais próximo de onde está sendo a invasão, que essas células endoteliais começam a expressar um outro tipo de receptor que é chamado de receptor de integrina. E aí a ligação do leucócito com esse receptor de integrina é mais forte, agora ele para de rolar. Nesse momento, a gente precisa fazer com que essa célula ela saia da circulação sanguínea e passe para o tecido. Essa migração ela é permitida por causa do processo inflamatório também. Porque o processo inflamatório, além de gerar vasodilatação e aumento da expressão de moléculas de adesão, as citocinas inflamatórias também são capazes de aumentar a permeabilidade vascular. Agora, aquele leucócito, ele consegue fazer um processo chamado de transmigração ou diapedese. Então, após parar de rolar, ligando-se aos ligantes de integrina, essa célula vai ser sinalizada para fazer um processo de diapedese. Aí, professor, e como que ela vai saber para onde ela quer ir? Porque essa célula é uma célula sanguínea. Ela não é uma célula que consegue migrar facilmente ali pelo tecido. Ela precisa entender para onde ela precisa ir. Então, essa célula, quando ela passa da circulação sanguínea para o tecido, ela vai migrar para onde ela precisa ir através do gradiente de quimiocina. Quimiocina é um pouquinho diferente de citocina, porque quimiocina é chamado de substâncias que são capazes de atrair outras células. Então ela vai sentindo a gradiente de concentração dessas quimiocinas e ela sabe para onde ela tem que ir fazer seu processo de fagocitose. Então, o processo inflamatório ele é importante, gente, porque o processo inflamatório vai desencadear todos os eventos que são essenciais para a migração dos leucócitos do sangue para o tecido, para que você consiga recrutar os neutrófilos, por exemplo, para auxiliar no combate àquele patógeno que está invadindo o seu tecido. Nós temos diversas citocinas inflamatórias que fazem esse processo, sendo que as principais delas são essas três, fator de necrose tumoral, interleucina 1 e 6, que tem basicamente as mesmas funções, que é vasodilatação, aumento da permeabilidade vascular, aumento da quantidade de moléculas de adesão nas células endoteliais. Elas também têm algumas ações sistêmicas, como indução da febre. Elas têm as funções também em linfócitos, a gente vai discutir mais para frente. Mas, de maneira geral, o processo inflamatório ele serve muito, essas citocinas inflamatórias servem muito para poder ajudar nesse processo de passagem dos leucócitos do sangue para onde está tendo o processo de invasão. Então, nós temos essas ações locais das citocinas inflamatórias, vasodilatação, aumento da molécula de adesão e aumento da permeabilidade para a migração de leucócitos do sangue para o tecido, além de ter efeitos sistêmicos também, como ativar o centro da febre, fazer com que o fígado produza as proteínas de fase aguda, e aí, dentro dessas proteínas de fase aguda, nós temos a proteína C reativa e também as proteínas do sistema complemento, então, que a gente vai ver daqui a pouco, faz com que a medula óssea produza maior quantidade de leucócitos e tem efeitos patológicos sistêmicos também, que se continuar a inflamação ela é necessária, mas ela precisa ser limitada. Então ela pode baixar o débito cardíaco, ela pode aumentar a predisposição à formação de trombos e ela também pode ter uma função patológica de aumentar a resistência à insulina. Então o processo inflamatório ele tem seus efeitos benéficos, mas eles precisam ser limitados, que senão começa a ter efeitos patológicos. Então, só para recapitular o que a gente viu até agora, nós temos que quando você está tendo algum processo de invasão por algum patógeno, esses patógenos possuem os PAMPs, e esses PAMPs são reconhecidos pelos fagócitos teciduais, principalmente macrófagos e células dendríticas, e através dos PRR, sendo o Toll-like o nosso exemplo mais usado. Esse encontro ele gera dois processos imediatos,
que é a fagocitose e a liberação de citocinas inflamatórias. Essa fagocitose aqui, ela serve tanto para destruir patógenos, mas também para a apresentação de antígeno para as células da resposta imune adaptativa. E a ativação do processo inflamatório serve para você conseguir recrutar células do sangue, que são os neutrófilos, para o local para ajudar no processo de fagocitose e destruição do patógeno. Então, essas citocinas inflamatórias vão fazer vasodilatação, aumentar a permeabilidade vascular e aumentar a quantidade de moléculas de adesão, fazendo com que essa célula consiga migrar, marginar, rolar e fazer a diapedese até ultrapassar a barreira entre a célula, o sangue e o tecido. No tecido, essa célula então vai migrar para onde precisa através do gradiente de quimiocinas. Essas citocinas inflamatórias também elas são capazes de aumentar a produção de proteínas de fase aguda pelo fígado, principalmente o sistema complemento, e o sistema complemento é essencial para a resposta imune, que a gente vai já falar um pouco mais sobre isso. Então esse é o nosso resumo que a gente viu até agora. Falando das citocinas eu já falei um pouco. Isso não precisa. E o que acontece quando as nossas células elas fagocitam o micro-organismo. Você tem principalmente o macrófago, ele faz o que a gente chama de explosão respiratória. Dentro dos seus fagolisossomos tem uma grande quantidade de reativos de oxigênio, de nitrogênio, que são capazes de destruir e quebrar em peptídeos menores os componentes desses patógenos. Esse aqui não precisa. Então nós temos o nosso primeiro mecanismo, que foi a fagocitose junto da inflamação, né? Sendo que a gente tem então um outro mecanismo que é muito interessante, ele é bem legal na verdade, que é chamado de rede de neutrófilos, rede extracelular de neutrófilos. A gente não sabe muito bem o que ativa isso ainda, foi descoberto isso com Plasmodium e com outros micro-organismos, mas algumas vezes os neutrófilos eles conseguem fazer um processo de extravasamento da sua cromatina, de explosão da sua cromatina, seus constituintes intracelulares, para formar uma rede. E essa rede ela é capaz de aprisionar patógenos para que eles não se disseminem. Então, aqui tem uma imagem muito interessante, em que mostra justamente o neutrófilo ele começa a degradar os seus componentes intracelulares, ele começa a descondensar a sua cromatina e depois ele faz uma citólise pegando essa cromatina e extravasando para o meio extracelular. E essa cromatina descondensada ela é capaz de aprisionar os micro-organismos ali, evitando com que eles se disseminem. A gente tem um mecanismo da resposta imune inata que é um pouco complicado de entender, que é chamado de células linfóides da resposta imune inata. Ela fica um pouquinho complicado de entender porque eu não falei ainda de linfócitos. Mas essas células linfóides da resposta imune inata, elas são células que participam do direcionamento de uma resposta inicial contra os patógenos e direcionamento da resposta imune adaptativa. A gente tem essas células linfóides da resposta imune inata. Elas têm umas funções parecidas com as dos linfócitos, mas não são linfócitos, são células da linhagem mieloide. Elas não possuem um receptor específico do linfócito, vocês vão aprender daqui em outras aulas. Ela também é uma célula da resposta imune inata, então ela possui aqueles PRRs e reconhece os PAMPs. Então o mecanismo de reconhecimento é igual dos fagócitos, por exemplo, mas elas são células que elas mimetizam a resposta de linfócitos, que são respostas específicas. Nós temos 3 células linfóides da resposta imune inata. São classificadas de LC1, ILC2 e LC3. O que diferencia essas três células linfóides da resposta imune inata? Elas são responsáveis pela produção de citocinas que vão ajudar no direcionamento e no combate inicial aos patógenos. Então, quando você está tendo, por exemplo, uma infecção viral, quando você está sendo invadido pelo coronavírus, por exemplo, as suas células linfóides da resposta imune inata elas vão sentir e identificar aqueles PAMPs, e essas células linfóides da resposta imune inata, elas vão se diferenciar em ILC1. Essas ILC1s, que são células linfóides da resposta imune inata, elas são células que produzem citocinas que fazem parte do processo de defesa contra vírus.
Então, isso é muito importante acontecer na resposta imune inata, porque se você tiver o direcionamento errado da resposta imune, você pode ter infecções mais graves. Então, se você já tem ali no início do processo de defesa uma célula que produz citocinas que são capazes de indicar qual caminho o linfócito precisa seguir, isso auxilia na defesa correta do seu corpo contra aquele patógeno. Então, quando você está tendo infecções virais, essas células linfóides da resposta imune inata, elas entendem que precisam se diferenciar na ILC do tipo 1, que vão secretar citocinas que são capazes de auxiliar na defesa contra vírus. Aí, no segundo momento, você vai ter a ativação do linfócito que é específico para isso. A mesma coisa para a ILC2 e ILC3. Depois eu vou falar de cada uma das respostas de linfócitos, mas essas três respostas das células linfóides da resposta imune inata são muito parecidas com a resposta TH1 de linfócito auxiliar, TH2 e TH17. Mas por enquanto, como a gente não falou de linfócitos, vocês têm que entender que cada invasão, cada patógeno, ele ativa uma resposta específica. E antes de ativar essa resposta específica, nós temos as células linfóides da resposta imune inata que fazem o início do direcionamento da resposta imune. Então, quando você, por exemplo, está tendo infecção por um parasita pluricelular, as células linfóides da resposta imune inata entendem que precisa se diferenciar na ILC do tipo 2, que são capazes de produzir citocinas que fazem parte tanto da resposta alérgica como também na proteção contra parasitas. Já a ILC3, elas fazem parte, elas mimetizam a resposta de linfócitos TH17, que tem uma função de barreira intestinal, de barreira tecidual, na verdade, de um modo geral, que a gente vai ver um pouco melhor sobre isso na aula de linfócitos. Então, as células linfóides da resposta imune inata são células da resposta imune inata que mimetizam a resposta de linfócitos. Sendo que elas ajudam a direcionar a resposta específica. Sempre que você tiver uma infecção viral bacteriana, você vai ter a atividade das ILC1s. Sempre que você tiver uma alergia ou infecção por parasita pluricelular, você vai ter a ação e a atividade das ILC2. E sempre que você tiver uma resposta inicial contra qualquer coisa, você vai ter a ativação das ILC3, que fazem parte e mimetizam, na verdade, a resposta do linfócito TH17. Nós vamos falar mais sobre isso na aula de linfócito. Célula natural killer. A célula natural killer tem algumas controvérsias relacionadas a essa célula. Porque dizem que essa célula ela faz parte da resposta imune adaptativa, mas ela é conhecida como a célula da resposta imune inata de maneira geral. As células natural killer, como o nome dela fala, ela é uma célula que vai destruir e matar células que estão passando por processos infecciosos. Essa célula ela tem uns mecanismos de reconhecimento distintos, mas elas funcionam, os seus mecanismos efetores são iguais a do linfócito citotóxico. Elas são subtipos de ILC1 e elas têm um processo de ativação bem específico. A célula natural killer, gente, ela tem uma função básica de destruir células que estão passando por processos infecciosos ou células que estão passando por processos neoplásicos. Então, sempre que você tiver uma célula cancerígena crescendo no seu corpo, a célula natural killer vai ajudar a combater o crescimento daquela célula tumoral. Então, e sempre que você tiver uma célula estiver sendo infectada, ela vai destruir aquela célula infectada. Por exemplo, se você está tendo uma invasão do seu hepatócito pelo vírus da dengue, esse vírus vai entrar dentro da célula e vai desencadear algumas alterações naquela célula, fazendo com que a célula natural killer entenda que aquele hepatócito está sendo invadido. Ao reconhecer que aquele hepatócito está sendo invadido, a célula natural killer, como ela não age diretamente sobre patógeno, ela vai destruir e matar aquela sua célula tecidual. É o que ela sabe fazer. Só isso. Então, a gente tem que, como uma boa ILC1, ela também secreta e ajuda na resposta contra vírus ou de patógenos que são fagocitados, por exemplo, como a resposta TH1, mas a sua principal função é destruir e matar células que estão passando por processos infecciosos ou células que estão passando por algum processo neoplásico. E ela faz isso de duas maneiras distintas.
como que ela reconhece que uma célula está diferente? Por quê? Essa célula natural killer, ela faz como se fosse uma varredura dos nossos tecidos. Ela fica passando pelas células para saber se está tudo bem. E aí ela tem os mecanismos de reconhecer que aquela célula está passando ou não por algum processo infeccioso ou alguma alteração neoplásica. Ela consegue fazer isso através de uns receptores. Caso um desses receptores ele esteja faltando, isso é um indicativo de que aquela célula está passando por algum processo errado, alguma coisa errada acontecendo com ela, e a célula natural killer entende que ela precisa ser ativada. A célula natural killer, ela se liga em uma célula normal por dois receptores. Ela tem um receptor ativador e um receptor inibidor. O receptor ativador da célula natural killer, ele se liga no ligante para a célula natural killer da célula do nosso tecido, qualquer célula. E o receptor inibidor, ele se liga numa molécula chamada de complexo maior de histocompatibilidade, ou MHC, que nós vamos falar detalhadamente sobre ele na próxima aula. Todas as nossas células nucleadas, elas possuem o que a gente chama de complexo maior de histocompatibilidade classe 1, ou MHC de classe 1. Todas as nossas células nucleadas possuem essa molécula. Todas as células. Então, a célula natural killer vai passar por todas as nossas células e a presença dessa molécula, ela sinaliza que o receptor inibidor precisa ser ativado. O receptor inibidor, ao ser ativado, ele vai fazer o quê? Inibir o receptor ativador da célula natural killer. Caso uma célula esteja passando por um processo infeccioso, como vírus, por exemplo, alguns vírus conseguem fazer a redução ou fazer com que a célula que ele está invadindo, ela pare de expressar a molécula MHC de classe 1. E essa molécula MHC de classe 1, ela se liga justamente no receptor inibidor da célula natural killer. Ora, se você não dá o sinal inibitório para a célula natural killer, a única coisa que vai se ligar na célula natural killer é o sinal ativador. Então, a falta ou a redução na expressão de moléculas MHC de classe 1 faz com que somente o sinal ativador seja dado para a célula natural killer e ela vai se ativar para destruir aquela célula. Podem voltar nessa minha fala umas 3 vezes, porque em sala eu volto bastante até vocês entenderem. Então esse é o primeiro mecanismo de reconhecimento da célula natural killer de uma célula que está passando por um processo infeccioso ou algum processo neoplásico. Além disso, a gente tem uma outra maneira. É importante a gente dizer, gente, que o nosso sistema imunológico ele possui diversos mecanismos para fazer a mesma coisa. Por quê? Caso um não dê certo, a gente tem outra forma de fazer a ativação. Então, se a gente tem a célula natural killer, que é uma célula importantíssima no combate e na morte de células infectadas. Se a gente precisa ativar essa célula, a gente precisa fazer com que ela seja ativada de mais de uma maneira. Porque vai que acontece alguma coisa e esse sinal aqui dá errado. A gente precisa ter outro. Então, a célula natural killer ela também consegue identificar células que estão passando por estresse, qualquer tipo de estresse. Todas as células que estão passando por estresse, alguma alteração neoplásica ou infecção, por exemplo, elas começam a expressar umas moléculas chamadas de moléculas MHC atípicas. E aí elas ganham o nome de MIC-A e MIC-B. Essas moléculas elas só são expressas na célula, ela só aparece na célula quando ela está passando por algum processo de estresse. Então, sempre que a célula está passando por estresse, qualquer ele que seja, essas células começam a expressar essas moléculas MHC atípicas e a célula natural killer reconhece essas moléculas MHC atípicas e fala, opa, essa célula está estressada, eu preciso destruí-la. Beleza? A célula natural killer ela tem 2 formas de induzir a morte de uma célula. Ela tem 2 mecanismos de morte celular. Ela tanto pode induzir um processo de apoptose, como ela pode induzir um processo de necrose na célula. Eu não gosto muito dessa palavra, porque eu acho ela muito agressiva. Mas a célula ela pode tanto fazer um processo de induzir a apoptose na célula, e aí vocês vão ver patologia em algum momento, mas a gente chamado de receptor de morte, que é um FAS ligante. A célula natural killer possui o FAS ligante, que se liga na molécula FAS da célula, desencadeando a ativação no processo de apoptose naquela célula.
Ou a célula, ela pode, acho que tem aqui nesse slide, ao reconhecer uma célula que está passando por estresse, ou uma célula que parou de expressar a molécula MHC de classe 1 por processos infecciosos, essa célula natural killer, ela consegue liberar grânulos que são capazes de induzir também a apoptose. Então, ela secreta perforinas e granzimas. A perforina ela faz um poro na parede da célula, e as granzimas elas vão induzir um processo de apoptose também naquela célula. Então, ela tanto pode se ligar no receptor de morte, que é o FAS com FAS ligante, induzindo a apoptose, como ela pode secretar perforinas e granzimas que também vão induzir um processo de apoptose. Esses são os dois mecanismos efetores da célula natural killer. Os dois mecanismos de reconhecimento são a ausência da molécula MHC de classe 1 em células que estão passando por processos infecciosos, ou a expressão de moléculas MHC atípicas em células que estão passando por qualquer tipo de estresse, sendo eles MIC-A e MIC-B. Beleza, eu vou parar por aqui essa aula e eu vou fazer uma outra videoaula falando do sistema complemento.